Fala, galerinha do bem, tudo tranquilo com vocês? Turminha, fazer aqui um vídeo, na verdade ele é meio que complemento de um vídeo que eu fiz aí falando sobre as forças, né? Como essas forças atuam, né, do seu equipamento, o que o teu equipamento recebe e devolve, o que o simulador fala aí com o seu equipamento. Esse aqui já é um pouco diferente, esse aqui na verdade eu vou mostrar lá dentro do simulador como é essa coisa toda, entendeu? Porque é o seguinte, eu estou fazendo um laboral de force feedback, é um material que eu estou escrevendo. E aí alguns amigos eu pedi as configurações, se eles podiam passar qual é o seu set aí para mim ter uma ideia tal de como vocês estão usando. E eu achei algumas coisas bem curiosas, né? Porque aqui na verdade não é o que é o certo ou o que é o errado. Existe o que é coerente ou não, mas tem gente que gosta assim ou assado. Então tem subjetividade também, tá bom? Mas vamos lá, a primeira coisa que eu recomendo é que você siga a orientação do seu desenvolvedor. Do equipamento que você tem aí, siga primeiro o que o desenvolvedor propõe. No nosso caso aqui, eu estou com o F4V300 da ITS3 e, claro, estou usando as configurações baseadas em cima do que foi proposto. Então a recomendação deles aqui é justamente essa que vocês estão na tela. É a que eu uso habitualmente para minha diversão? Não, não é. Eu tenho a minha configuração que eu gosto, que é justamente essa aqui. Opa, perdão, essa aqui é do AMS. Essa aqui, tá? Essa é a minha configuração. Vocês veem que eu faço uma diferença ali nos eixos. Existe uma diferença ali para que eu sinta o que eu sinto de necessidade para ter no simulador, seja ele qual for, né? E aqui, no caso do iRacing, o que eu vou mostrar lá para vocês, tá bom? Que é o padrão para o iRacing, é esse. Para o R-Factor 2 é e tudo isso a gente põe disponibilizado aí para a galera utilizar. Mas eu vou usar esse padrão aqui, que é o recomendado aí pela ITS3, tá bom? Então vamos lá para o simulador. Aí lá no simulador eu vou aproveitar e testar aí a BMzinha nova, né? Essa GT4. Beleza, 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 beleza. Beleza, turma. Vamos lá. O que eu... Deixa eu desligar tudo aqui só pra gente entender um pouquinho, né? O que acontece? Eu tô fazendo um materialzinho aí para estudo e para desenvolver algumas coisas aí. Eu tô coletando muita informação com amigos, com quem corre, com o pessoal lá do time do iDrivers e tudo mais. E aí eu tô coletando alguns detalhes em cima do iRacing. Por que do iRacing? Porque não é muito diferente dos outros, mas no iRacing tem a vantagem dessas barras estarem aqui expostas, mais fáceis para a gente usar, tá bom? E aí, o que eu me deparei? Na verdade, eu me deparei com algumas coisas que eu achei muito interessante, ou no mínimo curiosas, né? Por exemplo, eu vou falar em questão de números que vocês aí vão entender mais facilmente. Então, eu, por exemplo, peguei equipamentos, né, de pessoas, não um só, mas vários, em que o equipamento dele trabalha abaixo de 3 Nm. Tranquilamente abaixo de 3 Nm, tá? Só que curioso que nessa barra aqui, tinha uns assim, ó, em 14, em 17, até em 20. E eu não consegui entender por que alguém colocaria essa barra aqui. Talvez, eu fiz um vídeo explicando, né, mas talvez não tenha ficado tão claro. Então, na verdade, assim, tá errado o cara colocar aqui uma quantidade de força que o equipamento dele não tem? Não é que tá errado, mas na verdade não vai ser tão eficiente, né? Então, se não tem eficiência, não faz sentido você utilizar. Mas é errado? Não. Você vai... Na verdade, essa barra ela só tem um propósito, tá? Ela informa para o simulador o quanto de resposta, o quanto de força, o quanto de torque seu equipamento consegue lhe dar. É só isso. O único propósito dela é isso. Ah, mas se eu colocar aqui, Ed, ó, com 25, o meu equipamento que tem só 2, ele fica muito mais pesado. Sim, porque você está dizendo para o software, para o programa, para o simulador, que você tem um equipamento que aceita essa condição de 25 Nm. Mas isso não é bom nem para o seu equipamento, nem para você. E pior, talvez possa não te dar a resposta que você tanto quer em pista, que é a performance, tá? Então, nessa parte, sempre coloque, se quiser usar, coloque a quantidade do teu equipamento.
os desenvolvedores do iRacing recomendam, por exemplo, David Tucker, por exemplo, que abaixo de 4 Nm, para você não ficar mexendo toda hora, ele recomenda 1 ou 2. Mas você é livre para pôr aí o que você quiser, tá? Mas siga as recomendações do seu desenvolvedor, porque todos eles têm uma recomendação. E claro, a recomendação é o que o teu equipamento pode gerar de torque, tá bom? Então sempre nisso. Então, seguindo aqui a orientação da ITS3, 12 Nm, ok? Máximo force. Cara, o máximo force, ele pode ser tanto na força máxima que um carro pode chegar de newton-metros, que é um pico máximo que o carro dá, ou a força que você pode gerar em cima do seu equipamento, que pode ser 0, ou que pode ser em cima do carro, 8.500 Nm. Não, nenhum carro vai gerar isso. Então, como é que funciona aqui? Vamos dizer aqui que você quer usar força apenas. Por exemplo, aqui no meu caso, eu uso máximo force. Por que eu uso máximo force? Porque, baseado em telemetria de alguns carros, eu já consigo ter, junto lá com a ITS3, alguns dados de quantos picos alguns carros dão, a média, qual é o pico máximo. E já devo perceber que acima de 40, 45, no nosso caso, por exemplo, 45 é uma média legal para começar com todos os carros, tá? Seja Fórmula, seja não sei o que for. Claro, tendo o devido cuidado para ele não clipar. Aqui vai te garantir que ele não vai clipar. Outra coisa, clipar é errado? Cara, não é que é errado. Se você deixar clipar, você vai deixar de sentir coisas que podem ser importantes para sua pilotagem, tá bom? Então sempre tome cuidado com isso. E cada um tem orientação para isso. Se você for procurar aí os desenvolvedores, eles têm orientação de quanto você pode usar em máximo force ou de força. Com certeza tem, tá? Então aqui no nosso, ou seria 7.6, ou no caso que eu já fiz alguns testes, você poderia começar com 45 Nm, tá? E aí como é que você faz? Nesse caso aqui, se você pega um carro que você quer deixar a proporção 1 para 1, para deixar a proporção 1 para 1 é que você quer exatamente a mesma quantidade de força. Então se eu pensar que a maioria dos carros em giro, em média, vai ter aí 6, 7, 8 Nm, você tem que tomar cuidado, porque quanto mais para cá você anda, você só vai chegar mais próximo do que você já tem, tá bom? Então, quanto mais 1 para 1 for, mais pesado com certeza vai ser. Repito, é errado? Não, mas você tem que ver o quanto isso vai atrapalhar a sua performance, tá bom? Então, por exemplo, outra coisa importante, usar linear mode ou não usar. Eu particularmente acho que isso aqui é muito gosto. Mas se você quer uma via de regra, talvez possa considerar uma via de regra, qualquer equipamento, na minha opinião, do Edson, tá? Qualquer equipamento que não seja Direct Drive, eu não recomendo. Já que você quer... Por quê? Porque você tem que saber lidar com isso aqui. Se eu quiser usar no meu, eu vou usar e não vai clipar. Mas eu sei como lidar com ele. Mas se você quer uma margem de segurança, você não usa. Só lembre-se que se você estiver usando não linear, que é não marcado, a questão da barrinha ela muda, tá? Ela não fica vermelha, ela só fica amarela para laranja. Se você estiver usando Linear Mode, ele vai ficar de amarelo para vermelho. O que você quer é o amarelo, o vermelho não. Em reta? Não, em curva. É onde tem os picos, tá bom? Aqui é recomendável, tá? Qualquer equipamento aí mais robusto que você tiver, eu recomendo que você utilize esse Reduce Force, tá bom? Equipamentos, além disso, tem outras características importantes, né? Que a gente acabou... Isso aqui é as minhas recomendações, tá? Para o meu equipamento. Mas vamos dizer que você tem um equipamento aí com 900 graus de giro, por exemplo. Alguns pilotos fazem o seguinte, na recalibragem, aqui quando ele vai calibrar, ele mantém no profile 900 graus de giro, mas aqui ele não deixa 900 graus de giro. Ele gira até chegar tipo para GT 540, por exemplo. Ou para Fórmula 360. Por quê? Você não tem hoje equipamento de 900 graus que entregue exatamente 900, tá bom? Então você faz essa compensação. Muitos usam isso, só que claro, vai ficar mais estreito o giro, vai ter uma resposta melhor, mas vai gastar mais pneu também. Então, tudo que você faz gera consequências. Você tem que saber se você vai lidar com essas consequências. Outra coisa, o dumping, na minha recomendação, não usa. Porém, alguns têm que usar. Principalmente a série Logitech, todo mundo sabe disso. Então, alguns recomendam de usar. Aqui é muita questão de gosto. Agora, o mínimo force
é recomendável mesmo, tá? Vai melhorar muito a sua experiência, principalmente se você tem aí qualquer equipamento aí, os Logitech ou até um pouco com menos força. Na verdade, o que acontece? Essa mínima força aqui é uma força que na verdade o teu equipamento recebe, mas ele não consegue transformar isso em energia ou indução ou em movimentação. Então você faz aqui, a gente sabe que a maioria dos Logitech trabalha entre 15 e 20, né? Então é uma boa você pensar nisso. Outra coisa, isso aqui vai mudar de carro para carro, tá bom? Alguns carros, a maioria vai ficar muito próximo, outros não. Então se você, por exemplo, coloca o carro lá em pista, vamos colocar o carro lá em pista agora. Tá, falar um pouquinho aqui dessa questão do automático, tá? Vocês estão vendo que tá apagadinho, né? Mas quando você está fazendo uma volta, às vezes você está fazendo uma volta lá com o carro, aqui ó, nessa área aqui aparece auto. Eu não uso, eu só uso manual porque eu já tenho lá a configuração, eu não uso esse sistema automático. Mas o que vale de dica aí para você? Esse sistema automático, ele avalia a sua condução. Então, por exemplo, quanto mais você for limpo, não pegar zebra, pegar um traçado limpo, mais força ele vai adicionar ao sistema. Por quê? Porque é onde ele achou os picos máximos ali. Então ele adiciona força. Se você fizer uma volta rápida, no modo normal como você anda, atacando zebra, atacando isso e aquilo, ele vai te dar uma resposta de pico coerente para isso. Vai evitar que quando você pegar uma zebra, o volante pule da sua mão. Tá? Então só tome cuidado com essa questão se você prefere o automático, tá bom? Era só isso que eu queria colocar sobre o automático, tá bom? O que significa aqueles 45 newtons lá, aqueles 45 Nm que estão ali, né? Esse carro provavelmente não gere tudo isso, mas aí eu estou garantindo que só vai clipar se alguma força, enquanto eu estiver correndo, em algum momento, passar desses 45 Nm, que já é muito difícil algum carro passar. A maioria não passa, entendeu? Mas vamos dizer que eu vou dar uma pancada. Eu não vou andar muito, vou bater aqui na frente, aqui, ó. Viu? Soco. Entendeu? E isso vai aumentar dependendo da velocidade que você tiver, aonde tiver, esse impacto vai ser ainda maior, tá? E você pode ver que às vezes dá aquela, aonde você vai ver ficar amarelo, vermelho lá na barrinha. Isso aqui que é interessante, tá? Então quando você estiver configurando aqui para você essa, quando você estiver configurando aqui, ó, nessa área aqui, pense nisso, tá? Não adianta você colocar aqui nessa parte, por mais que você queira, uma quantidade além do que o teu equipamento pode lidar com isso. E, cara, eu não tenho lá no fiscal, mas tem, cara, já tem uma média que o pessoal usa, entendeu? Isso, ou se não tem lá no seu desenvolvedor lá alguma informação, e eu tenho certeza que tem. Aqui com certeza você vai ter também. Aí tem a questão do achismo, não, perdão, do tentativa e erro, tá? Mas eu já estou dando uma dica. Normalmente aí o pessoal que anda aí, que eu andei vendo, com por exemplo o G29, eu vi uma configuração muito legal. E ele usa, se eu não estou enganado, mais ou menos isso aqui. Aí vocês têm que ver se é algo interessante. Eu tô falando, esse aqui eu estou colocando porque a pessoa me autorizou que se eu estivesse fazendo um vídeo e quisesse falar, ela usa entre 15 e 20. É uma configuração que ela usa no G29, tá? Então você que tem aí o G29, quiser testar e depois quiser, ou o G25, ou o G27, e mesmo assim, se você já fez suas configurações e você acha que tem além disso, que a informação pode ser complementada, cara, posta aí nos comentários. Eu acho que quanto mais a gente se ajudar, mais a gente vai conseguir resultados legais para cada um aí com os seus devidos equipamentos, tá bom? Então é isso, eu só queria dar essa dicasinha aí. Você vai perceber que tem um princípio que eu acho muito interessante. Quanto mais próximo o teu equipamento estiver coerente com o carro em pista, em entrega, seu resultado vai ser melhor em pista. Testa aí, vai de mente aberta, testa aí, você posta aí o que você acha, se você concorda ou não concorda, e se você tem alguma outra sugestão, tá bom? Galerinha, grande abraço, fique com Deus e fui, abraço.